Bom, então pessoal, de novo aí, boa noite a todos os colegas aí que chegaram, os que vão chegando. Boa noite. Bem-vindos aí à nossa aula de número 2, né, desse curso básico do básico, eu diria, né? Eu só queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer antes de eu começar, se alguém tem alguma curiosidade, alguma questão, né? Lembrando que essa daqui é a aula de número 2, a gente começou na semana passada, né? Praticamente não fizemos nada de código, eu mostrei para vocês como entrar no Google Colab, né? Como a gente já fez os primeiros códigos. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento certo. Bom, então vamos lá, pessoal. Como que é a dinâmica aqui, né? Tem dois jeitos de dar esse tipo de aula. E eu já fiz os dois, já assisti dos dois jeitos, já dei aula dos dois jeitos e tenho a minha opinião a respeito. Eu poderia fazer o seguinte, eu podia ir falando e aí vocês com o seu collab aberto iam fazendo na medida que eu ia falando. Aí as dúvidas vão aparecendo, tal. Assim, qual que é a vantagem dessa maneira? Que aí você vai fazendo, vai tendo as suas dores, as suas dificuldades, e aí obviamente a gente vai tirando as dúvidas na hora. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que a gente não consegue andar. A gente não consegue andar com o conteúdo, porque, né, claro, cada um tem uma dificuldadezinha aqui, outra ali, um probleminha, então a gente consegue varrer uma quantidade de matéria muito pequena fazendo dessa forma, né? Então eu prefiro fazer da forma que eu faço, que como é? Que é eu mesmo falo, eu compartilho a tela, vocês assistem, claro, quem quiser ficar com o Colab aberto e tentar acompanhar ao mesmo tempo, nada impede, mas eu não aconselho. Por quê? Porque a aula está sendo gravada, né? Então, dá para você assistir tudo e obviamente que só olhando, né, não dá para tirar todas as dúvidas, porque dúvida você só vai ter mesmo fazendo, né? Então, a minha sugestão é que vocês assistam, que vocês acompanhem o que eu estiver fazendo na tela. Depois eu vou colocar a aula no YouTube, muito provavelmente amanhã de manhã já vai estar no YouTube. E aí vocês podem assistir 426 vezes se vocês quiserem. Sim, a primeira aula está gravada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inclusive colocar aqui o link do meu canal do YouTube, porque fica ali tudo gravado, inclusive tem a turma 1 também, né? Porque essa aqui é a turma 2. Então esse link que eu coloquei aqui é o meu canal do YouTube, você se inscreve lá. Além de ter as aulas gravadas, tem as pílulas com Python, né? Então toda semana eu publico 2 pílulas de conhecimento, tanto em português quanto em inglês, já pode treinar seu inglês também, para você poder aprender um pouquinho por dia de Python, né? Então tem essas duas possibilidades aí, tá bom? Bom, então pessoal, eu vou começar, eu vou compartilhar minha tela aqui, mas olha, vocês fiquem à vontade para parar, para interromper, para perguntar. Gente, isso aqui é uma aula, né? E obviamente só faz sentido se vocês estiverem entendendo, né? Se eu estiver falando e vocês não estiverem entendendo nada, né? Ou tendo uma dúvida, né? Obviamente perguntem, porque senão vai ficar esquisito, né? Então vamos lá. Ó, então temos aqui dois estilos de aula, né? Aulas semanais de Python para quem não sabe nada, mas quer aprender. Lembrando que todo mundo que sabe um dia não soube, né? Isso não tem problema nenhum isso, né? E ninguém nasceu sabendo. Então eu não nasci sabendo, o melhor programador de Python do universo não nasceu sabendo. Ele começou exatamente com isso que a gente está fazendo. Então a minha ideia aqui, pessoal, como eu expliquei na outra aula, né? A minha ideia é dar 4 aulas para vocês com o básico do básico, para que a gente divida o grupo em 3 pessoas. As que vão olhar para tudo isso aqui vão falar isso não é para mim, infelizmente, claro, né? Nem sempre a pessoa vai se identificar com isso aqui, então ela vai fazer outra coisa. Aí tem o grupo das pessoas que se identificam e precisam de um empurrãozinho para seguirem sozinhas,
né? Elas olham tudo isso aqui, ah não, eu me viro e segue a vida, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E sempre também tem o grupo daquelas pessoas que querem continuar, mas precisam ainda de um acompanhamento, que precisam, né? Querem crescer, mas precisam de alguém ensinando, tal, né? Então, para quem quiser continuar depois na área de dados, né, aí especificamente, né, Python para dados, né, porque o que eu estou ensinando aqui vale para qualquer coisa que você queira fazer com Python, qualquer coisa. Se você quiser fazer programação web, se você quiser fazer programação de game, se você quiser fazer ciência de dados, enfim, o que você puder fazer em Python, você vai precisar de tudo isso aqui que eu estou ensinando. Mas para quem quiser ter uma carreira na área de dados especificamente, né, que é o que eu faço com Python, aí, né, em algum momento aí eu lanço minha mentoria e aí a gente conversa sobre isso mais tarde, tá? Mas o princípio aqui é que vocês consigam se virar aí com o básico do básico. Então na aula 2 nós vamos ver esses 5 temas aqui, né? Lembrando que na aula passada eu ensinei a vocês a entrar aqui no Colab, né? Então espero que você tenha aprendido. Se você não sabe, é só ir lá no canal do YouTube que eu deixei o link aí para você poder acessar tranquilamente aí, né? Então vamos lá. O que a gente vai começar a ver hoje? Números. Lembrando que esse é o terminal do Python, né? Chama de Colab, que na verdade é um Jupyter Notebook, né? Que é como se fosse um Word, só que em vez de escrever texto, você escreve código, que não é só Python, né? Aqui também serve para outras linguagens, mas a gente está usando só para Python. Então é como se fosse um programa, né? Um Excel, como se fosse um Word, um PowerPoint, que serve para fazer programação de algumas linguagens. Python é uma delas, então a gente vai usar aqui para o Python, tá? Então como é que você faz aqui? Ó? Você percebe que o meu Colab, a gente está usando um programa que está disponível na nuvem. O que significa isso? O Google está disponibilizando esse ambiente. Eu não estou rodando isso aqui na minha máquina, né? O que vocês estão vendo aí na tela é algum computador do Google em algum lugar do mundo que o Google está emprestando para mim para eu poder utilizar. Então você percebe que eu não estou conectado. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó. Clique para conectar. O que significa isso? Que na hora que eu clicar para conectar, ele vai ligar com alguma super máquina, que aqui está ligado só numa maquininha. Né? Na hora que eu ligar no conectar, eu vou ligar num super computador para a gente poder realmente ter uma experiência incrível, né? com o nosso amigo Colab. Né? Então eu vou rodar aqui o executar célula pela primeira vez. Você vê que ele demora um pouquinho. Por quê? Porque ele está conectando a luzinha amarela, pô, ficou luzinha verde, já fica verde aqui também. Significa que está tudo certo. Então agora estamos rodando o Colab, não vai demorar mais. Né? Então aqui nessa célula de código, eu falei para vocês a semana passada que tudo que tiver do lado do asterisco, do jogo da velha, é um comentário. Então vocês percebam que eu rodei, que eu executei a célula e eu fiz a conta 1 mais 1. E aqui na saída, né, que é essa parte aqui de baixo, ele só fez a conta. Né? Ó, eu apago, eu rodo de novo. Aí, ó, a entrada, isso tudo aqui é a entrada de dados, e isso aqui é a saída. Só que vocês percebam que aqui ele não fez nada, por quê? Porque isso aqui é só um comentário. Então lembra que eu falei para vocês na aula passada que a primeira vez que eu rodei Python eu quis fazer igual numa calculadora. Eu fiz assim, ó, 1 mais 1 igual, e apertei Enter. Quando eu apertei Enter não aconteceu nada. Por quê? Porque em Python Enter é só para mudar de linha. Então eu fiquei muito triste com isso e fui chorar no banheiro. Aí depois que eu voltei, que eu enxuguei minhas lágrimas, eu fui lá e tentei rodar o executar célula. E aí tive que chorar no banheiro de novo porque deu pau. Por que deu pau? Porque o código de Python não precisa ser rodado dessa forma. Só de eu colocar aqui 1 mais 1, o Python é inteligente o suficiente para saber que você está fazendo uma conta e que quando ele rodar aquela célula, ele vai fazer a operação matemática que você colocou ali. Então percebam, pessoal, que o Python é uma linguagem de programação que cresce muito. Nos últimos 10 anos, sem dúvida, é a linguagem que mais cresceu no mundo, exatamente por causa disso, porque é uma linguagem que vai fazer de tudo para facilitar a nossa vida. Então, coisas complexas, coisas mais difíceis que a gente vai ver lá para frente, vão ser muito mais fáceis de serem feitas através aí do nosso amigo Python, né? Então, vamos lá, ó. Vamos começar a executar um pouco de código aqui, e eu até coloquei no comentário aqui, cuidado com essa conta. Por quê? Porque você aprendeu lá com a professora Gertrudes, na 7ª série, uma aula antes do recreio, você aprendeu lá na aula de matemática,
que quando você vai fazer conta, você não pode fazer assim, ó, 10 menos 2, 8 vezes 3, 24. Não vai dar 24. Por quê? Porque na matemática, primeiro faz a multiplicação, depois faz as outras operações. Então, o que o Python sabe disso? O que ele fez? 2 vezes 3 ele fez primeiro, que é 6. Aí sim que ele fez essa conta de menos. 10 menos 6, por isso que tem um 4 aqui. Então, é só a gente lembrar, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é Python. Isso aqui é matemática. Então, todas as regras que a gente aprendeu lá com a professora Gertrudes vão valer lá na aula dela e vão valer aqui no Python também. Ainda bem, né? Porque já pensou se eu falasse para vocês, olha, não, aqui no Python a matemática é diferente e aí a gente tem que aprender um outro jeito de fazer conta, que é o jeito que o Python faz. Já pensou que bagunça que ia ser? Aí você ia lembrar da professora Gertrudes, aí na oitava série da professora Ermengarda, entendeu? E aí você ia ficar confundindo. Não, é tudo uma coisa só. Então o Python, obviamente, vai respeitar a linguagem aí de matemática. Tanto é verdade que, ó, na linha de baixo, ou na célula de baixo, aí sim eu vou fazer primeiro a conta que está dentro dos parênteses. Porque lá na matemática você também aprendeu que os parênteses têm prioridade em relação às operações. Então quando o Python vê isso aqui, ele vai lembrar da aula da professora Gertrudes, e aí sim ele vai fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, que é 10 menos 2, mais conhecido como 8, e aí depois ele vai fazer a multiplicação. Então perceba que, né, olha o detalhe aqui, né, quer dizer, quando não tem parênteses, a prioridade é a multiplicação e a divisão, né, que aqui não tem divisão. E aqui embaixo, como tem parênteses, a prioridade é o que está dentro dos parênteses e dá dois resultados completamente diferentes. Por que isso é importante? Porque como programador, você vai fazer um monte de conta, você vai fazer um monte de análise. Se você errar esse tipo de conta, vai comprometer totalmente a sua análise, vai comprometer totalmente o programa, né? Imagina que você, sei lá, você está fazendo um programa que a pessoa comprou lá 100 créditos de qualquer coisa, e aí cada vez que ela usa um produto diferente, debita um número diferente de créditos, né? O programa A debita 3 créditos, o programa B debita 5, o programa C debita 18. Se você fizer essas contas erradas, você vai deixar alguém louco da vida, né? Porque você fez a conta errada e aí você tirou mais créditos do que a pessoa realmente deveria ter feito. Imagina a bagunça que não vai dar se a gente errar essas operações matemáticas. A gente não pode errar, então a gente tem que saber que as regras da matemática continuam valendo aqui. Ok? Então vamos lá. 19 dividido por 3. Não é uma conta exata, né? Deu essa dízima periódica aí, 6.33333, né? Normal, como qualquer calculadora, fez a conta, é uma divisão. Agora vamos começar a aprender algumas coisas que são Python, né? Isso aqui que eu vou mostrar agora não é matemática. Esse símbolo na matemática significa percent, né? Percentual. No Python quer dizer outra coisa. Então agora o que eu vou mostrar para vocês é código Python. Não é mais a matemática da professora Gertrudes. Então o que acontece quando eu faço uma conta de divisão, só que em vez de usar o símbolo de dividir, eu uso o percent. Ele me devolve 1. Nossa, mas 1? Por que 1? Porque ele vai pegar o resto da divisão. Então lembra lá da conta? 19 dividido por 3. Não dá, se você fizer a conta, vai dar uma dízima periódica, 6.333, como a gente viu ali em cima. Mas supondo que eu quero parar a conta para não dar uma dízima. Então vai dar 6, né? Porque 6 vezes 3 é 18 e sobra 1. Então esse 1 é o resto da divisão. Então toda vez que a gente fizer uma conta que em vez de escrever a barra de dividir, a gente colocar o percent, ele vai dar o resto da divisão. Entendeu? Então é isso que significa isso. E o item de baixo é alguma coisa parecida, é a mesma conta. Só que em vez de pegar o resto, ele pega a parte inteira. Então quando você faz a conta de dividir, se você fizer essa conta 19 dividido por 3, vai dar 6 com o resto 1. 6 é a parte inteira e 1 é o resto da divisão. Aí você vai falar assim, mas como é que eu vou usar um negócio desse? Vai lá no meu canal do YouTube, não agora, né? Depois, vai lá no YouTube, tem uma pílula que vai explicar exatamente o que você vai fazer com o resto da divisão. E tem outra pílula, gente, as pílulas são de 1 ou 2 minutos, é super rápido, né? O conceito lá do canal é fazer as pílulas serem bem rápidas, né? E uma outra pílula com um outro exemplo explicando quando é que você vai usar a parte inteira. Então, a ideia de eu ter criado aquele canal
do YouTube foi exatamente isso. Mostrar para vocês através de exemplos práticos para que serve isso. Porque se você olha isso aqui, você fala assim, gente, quando eu vou usar o resto da divisão, eu quero saber disso para quê? Eu vou querer saber a parte inteira, isso aí não tem utilidade nenhuma. E tem. Então por isso que eu quero que você vá lá e veja o exemplo da viúva e sua herança, hein? Aí você vai entender por que precisa desse negócio aqui. Mas eu não vou contar não, você vai ter que ir lá e vai ter que olhar, tem uma pílula, não sei se é a 7 ou a 8, eu não lembro de cabeça, mas você vai reconhecer imediatamente que você vai lembrar desses sinaizinhos aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou seguindo em frente, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, vai me pausando aí. Uma coisa importante demais em linguagem de programação é esse conceito de variáveis, né? Vocês estão vendo que aqui em cima eu estou fazendo contas puras, ou seja, eu estou pegando a conta e fazendo e o Python está me dando só o resultado. Mas supondo que eu queira guardar valores para poder usar quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, ó, imagina que você está ali numa financeira e você quer fazer um programinha que você quer calcular o preço de alguma coisa que é uma parcela mais os juros. Se você não fizer esse negócio de variável, toda vez você vai ter que ficar escrevendo a mesma conta o tempo todo. E como o Python foi feito para facilitar a nossa vida, eles inventaram aqui, né? Lógico, não inventaram para o Python, né? Inventaram para as outras linguagens de programação também, mas o Python também usa, que é você fazer variáveis. Então eu escrevo uma variável chamada parcela, que recebe, né, que é igual ao valor de 10 mil. Mas podia ser 10 mil, 1.000, 1 milhão, 1 trilhão, o número não importa. Importa que vai estar armazenado dentro de parcela. E os juros, a mesma coisa. Eu criei uma variável que se chama juros e atribuí um valor de 200 para ela. Aí mais embaixo eu fiz uma terceira variável chamada preço total. E se você reparar, eu não usei o cedilha e eu não usei um espaço aqui no meio. Porque se eu vier aqui e fizer ó, preço total e achar que isso aqui não é uma variável, viu? Não é, ó, o Python já está reclamando aqui já. Ó. Olha lá, ó. Statements must be separated by new lines or semicolons. Ele está falando assim, numa linguagem mais bonita. Por favor, seu fanfarrão, arruma essa porcaria aqui porque eu não estou reconhecendo. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai evitar usar os sinais específicos da língua portuguesa. Né? Você vai evitar colocar tio, acento, crase, cedilha, tudo isso que é da nossa língua. Por quê? Até vai funcionar, tá? Até vai funcionar. Mas o problema é que no futuro, quando você estiver trabalhando com programação, muito provavelmente você vai trabalhar com outras pessoas. E possivelmente outras pessoas de outros países. E aí o cara vai ter o collab dele lá na Rússia, o outro vai ter o collab na China, outro no collab nos Estados Unidos. E aí vai começar a dar conflito desses caracteres da língua portuguesa, porque o cara lá no Uzbequistão nem não sabe o que é um cedilha, né? Então, como o Python é uma linguagem que foi escrita em inglês, né, ela é escrita em inglês, a gente tem que evitar usar caracteres especiais. E a gente não pode deixar um espaço vazio. Eu tenho que ter um caractere, né? Esse underscore ou sublinhado, aqui underline, underscore, sei lá o nome que você vai dar para isso aqui, ele serve para fazer essa ligação aqui, né? Você vai ver lá no meu canal do Monstro de Dados, que o jeito de você escrever variável é esse aqui, ó, é o padrão Snake Case. Mas o que é isso aí? É um padrão internacional para colocar nome de variável em Python. Existem outras linguagens, por exemplo, tem uma que chama Camel Case, que é assim, ó, começa com minúscula, não tem espacinho no meio, e aí quando vai mudar de palavra coloca uma letra maiúscula. Esse é um outro padrão de outra linguagem de programação que não é Python. Ah, mas se eu colocar assim, o Python vai entender? Vai. Para ele não tem problema nenhum colocar a variável desse jeito. Só que, de novo, a linguagem tem um padrão. Os programadores mundiais aí de Python definiram que o jeito como se trabalha em Python é seguindo esse padrão Snake Case. Então não vai ser você o fanfarrão, não vai ser você a fanfarrona que vai querer mudar a maneira como o pessoal trabalha aí no mundo afora, tá? De novo, tem isso lá no canal do Monstro de Dados, tem uma pílula que fala só sobre o padrão Snake Case. Então você vai lá e assiste a pílula que você vai entender o que é, né? Então, só retomando, né? Criei uma variável chamada parcela e atribuí um valor. Criei uma segunda variável e atribuí outro valor.
e criei uma terceira variável que é a soma de outras duas variáveis. E aqui embaixo eu repeti ela porque eu quero que apareça na minha saída aqui, ó. Tá vendo? Ó, então, né, nada de especial, né? Se parcela vale 10 mil e juros vale 200, se nada mudou na matemática, 10 mil mais 200 é mais conhecido como 10.200. Né? Aí você fala assim, mas eu não entendi qual que é a graça disso. Se amanhã ou depois você, puta, a parcela não é mais 10 mil, é 1.000. Você só vem aqui, troca o 1.000, roda, já está tudo pronto. Você não precisa recalcular. Se você, já pensou se você tiver que ficar escrevendo tudo toda hora? Ah não, agora a parcela é 500, escreve de novo. Agora você faz a conta de novo, faz a conta de novo. Não, você monta o código uma vez só, e aí os valores vão variando e você vai fazendo só pequenas alterações que o código todo já está pronto. Nesse exemplo aqui, pessoal, está muito fácil, né? Uma conta super simples, mas imagina que virão contas mais complicadas, programas mais sofisticados que esse. Então você ter tudo pronto e você só precisar trocar os valores depois, acredite em mim, vai facilitar muito a sua vida. Então vamos lá. Então aqui embaixo eu vou continuar falando para vocês sobre variáveis, né? Então aqui, ó, parcela igual a 1.000, e aí a gente chama esse tipo de variável que tem um número inteiro de int, né? Essa variável ela é do tipo int. Aí você fala assim, por quê? Ué, porque ela tem um número inteiro. A parcela juros que eu estou mudando já não é mais essa aqui, eu estou mudando o que eu escrevi aqui em cima, eu estou escrevendo outro código aqui, né? Eu coloquei um valor de 0,10. E aí você perceba de novo, né, que no sistema inglês, quando pra gente é ponto, para eles é vírgula, e quando pra gente é vírgula, para eles é ponto. Se o Python falasse português, a gente ia escrever assim, né? 0,10. Mas como o Python não fala português, ele fala inglês, a gente é obrigado a usar do jeito como os americanos usam, que é 0,10. Então isso, gente, isso a gente costuma confundir muito. O seu programa vai dar pau várias vezes porque você vai no automático, até você se acostumar que o Python não fala português, o Python fala inglês. Então a sistemática dele são pequenos detalhes, tá, pessoal? Também não é muita coisa, não é muita diferença, mas é só esse tipo de coisa que você tem que entender. Então, por exemplo, ó, aqui eu criei uma variável, como agora eu dei um número quebrado, esse tipo de variável não é mais int. Por quê? Porque isso aqui não é um número inteiro, isso aqui é um número float, que chama, né? Um número que tem casas depois da vírgula. Então essas duas variáveis são diferentes. Ó, até eu coloco o mouse em cima, o próprio Python vai dizer para mim o que ele é. Ó. Parcela. Vamos ver. Parcela. Aqui. De novo, uma vez. Testando mais uma vez. Isso. Olha lá. Int, parcela. Por que ele falou int? Porque é um número inteiro. E os juros? Como é que eles chamam os juros? Float, como eu falei para vocês. É uma variável com um número quebrado, vamos dizer assim. E aí preço total, que agora tem uma conta diferente, também é um float. Por quê? Porque quando eu junto um int com um float, dá um float. Mas você não precisa se preocupar com isso, não precisa decorar isso. Eu só quero que você saiba que tem diferença entre um tipo de variável e outra, né? Aqui eu estou fazendo a conta de um jeito diferente. Se aqui em cima eu já tinha o valor dos juros total, aqui embaixo eu não tenho o valor dos juros, eu tenho só o percentual. Então agora eu preciso somar parcela mais juros vezes parcela. Ou seja, eu preciso multiplicar esse 0,10 pela parcela. E aí você percebe que eu fiz a conta aqui, ó, na verdade aqui nem precisava de parênteses, né? Porque como a gente viu lá em cima, segundo a professora Menengarda, o Python ia fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a adição. Perceba que o valor ali não mudou. Mas às vezes a gente coloca aqui só para a gente ter certeza e para a gente não esquecer no futuro de que realmente a gente precisa fazer as contas todas certinhas para não dar pau no nosso programa, tá bom? Então é isso, né? Então aqui em cima a gente só tinha número inteiro, 1.200, né? Aqui embaixo a gente já tem o número inteiro e a gente tem o número float. E aí a gente multiplicou um float por um int, deu float, por isso que a resposta aqui está em float. Mas você não precisa se preocupar com isso, não precisa decorar nada disso, porque com o tempo você vai perceber por que isso aqui é importante. Eu não quero te dizer muita coisa agora para você não se confundir, eu só quero que você saiba que isso é importante, saber que tipo de variável
que você está manuseando, né? Até porque vai ter um outro tipo de variável, que é essa que eu estou mostrando aqui embaixo, que são as strings, né? O que é uma string? É uma variável que eu coloco texto dentro. Então, por exemplo, ó, tá vendo que ela tá até em vermelhinho? Né? Tá entre aspas, né? Então, quando eu for criar uma string, eu preciso abrir, fechar aspas e colocar qualquer coisa dentro. O que eu colocar aqui dentro, ele considera como texto. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Eu gravei, né? Eu pus na entrada, ele pôs na saída. Até o nosso 1 mais 1, que lá em cima deu 2, olha quanto que vai dar aqui. Deu 1 mais 1 de novo. Por quê? Porque quando está entre aspas, não é mais uma conta, é um texto, é como se ele estivesse escrevendo. Imagina que alguém chega para você e escreve num pedaço de papel. Amigo, calcula para mim quanto é 1 mais 1. É um texto, né? Ele escreveu uma frase para você. Então o Python entende da mesma forma. Se eu tiro a aspas, ele faz a conta. Se eu coloco entre aspas, ele entende que o que está aqui dentro não é uma conta que ele tem que fazer, e simplesmente um texto. Por exemplo, eu podia colocar aqui, ó. Imagina aqui, ó. Calcule 1 mais 1. Ele vai fazer a conta? Não, ele vai repetir o texto, que para ele é texto. Ah, mas e se eu tirar aqui as aspas? Não, vai dar pau. Por quê? Porque o Python não entendeu o que é esse calcule aqui. Para ele isso aqui é uma variável. E aí você colocou uma variável, aí você colocou uma conta, ó, a sintaxe dele, né? Quer dizer, o que significa isso? O jeito como o Python foi escrito não aceita você pegar uma variável e colocar uma conta do lado. Ele não sabe o que ele tem que fazer, aí ele dá pau, ele fica vermelhinho. Então, quando eu venho e coloco tudo entre aspas, ele entende que se trata de uma string, ó, deu verdinho, se deu verdinho é porque está tudo bem. Então é porque isso aqui é um tipo de variável diferente. Então você fala assim, mas quando é que eu vou usar uma string? Você imagina, por exemplo, quantas vezes você vai fazer um cadastro, né, num site, por exemplo, e aí ele pede a senha para você inventar uma senha. Aí você inventa a senha lá, William 123. Aí ele não pede para você repetir a senha para confirmar, para ver se você não vai errar e digitar errado. Então, aquilo ali que você digitou ali é uma string, né? Não é um número inteiro. Eu botei a minha senha, eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquilo lá não é um número, 123.456, é uma string. Por quê? Porque ele vai comparar depois, caractere por caractere, para ver se você não colocou uma senha diferente, né, entre a primeira e a segunda. Às vezes o lugar também não pede para você colocar um e-mail, né? Digite seu e-mail, aí você põe e-mail, confirme seu e-mail. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas duas strings e vai comparar, né, string por caractere, para saber se você repetiu o e-mail exatamente igual, para que, né, na hora que ele precisar mandar uma mensagem para você, ele não mande para um e-mail que não existe ou para um e-mail errado, né? Então é isso que é uma string, é um tipo de variável, assim como parcela recebeu um valor inteiro, assim como juros recebeu um valor float, né, um valor quebrado, eles poderiam ter recebido uma string também, a gente vai ver isso aí mais para frente. Ó, por exemplo, olha o tamanho dessa string aqui, ó. Isso aqui continua sendo uma string. Eu posso escrever uma frase ou um textão que continua sendo uma string. Quer dizer, eu escrever a letra A ou eu escrever o hino nacional inteirinho dentro de aspas, abrindo e fechando aspas, é a mesma coisa. Se trata de uma string. Uma string com caracteres diferentes, com tamanhos diferentes, mas continua sendo uma string, né? Então vamos lá, o que eu posso fazer com strings? Olha que legal, olha porque que Python é bacana. Ó, eu estou pegando uma string e estou botando um sinal de mais, eu estou somando strings. Vamos ver o que o Python faz? Gente, ele somou, mas a gente só tem que tomar um cuidado, né? Porque é o seguinte, na verdade, quando eu estou falando de string, apesar de eu ter colocado um sinal de mais, não é que o Python está somando, né? Porque não dá para somar texto. O que ele está fazendo é uma outra palavra. Ele está concatenando, ou seja, ele está juntando duas strings. É que ele colocou o sinal de mais para ficar fácil da gente querer e poder fazer. Mas se você prestar atenção, ele grudou uma palavra na outra e não deu nem espaço. Por que ele não deu espaço? Porque a palavra uma terminou
e a outra já começou. Mas, por exemplo, se aqui no mas eu colocar um espaço dentro da string, olha quando eu somar o que vai acontecer, olha lá. Ele escreveu o meu nome e o espaço vazio também é um caractere. Também faz parte da string, né? Então aqui, na aula de hoje, eu permito que você fale assim, nossa, eu assisti uma aula hoje que o professor mostrou a gente somando duas strings. Só hoje eu vou deixar você falar isso. A partir de amanhã você vai dizer o seguinte, não, o sinal de mais, ele concatena duas strings, que é o jeito certo de falar quando a gente está falando de string. É lógico que você botar um mais um, você não vai falar que o Python está concatenando um mais um. Não, ele não está fazendo isso. Ele está somando mesmo. Agora, quando a gente está falando de string, ele não está somando, né? E olha que legal, olha como o Python é prático. Mesmo quando você não colocar o sinal de mais, o Python entende que ele tem que juntar do mesmo jeito. Olha que interessante, olha que prático que é isso para você no seu dia a dia, né? Quer dizer, o Python ele vai entender se você colocar o sinal de mais, mas ele também vai entender se você não colocar sinal algum. Ele vai entender que você precisa concatenar. Isso vai te dar uma velocidade muito grande quando você estiver programando. Ah, mas será que ele faz conta de menos também? Não, aí a gente já forçou a amizade, né? Porque como que seria o William menos Masa, né? Como que seria essa conta, né? Não tem como fazer isso, né? Porque uma coisa é você juntar e concatenar. Outra coisa é você achar que ele vai conseguir tirar uma palavra de outra, né? Então isso ele não faz e isso vai dar pau. Quando a gente fizer a multiplicação, vê só, vou pegar uma string e vou multiplicar por 3. De novo, né? Hoje eu vou deixar você falar que o Python está multiplicando por 3. A partir de amanhã você vai dizer que ele pegou 3 strings e concatenou. Ele usou aquele símbolo de multiplicação para simplesmente ir lá e pegar a string e juntar 3 vezes. É isso que ele está entendendo, né? Que você está querendo pegar uma string e escrever 3 vezes. Por exemplo, quem serviu o exército, não sei se alguém que está aqui serviu o exército, eu lembro que quando eu servi a gente cantava o hino errado, aí uma vez o sargento mandou a gente repetir o hino nacional, escrever à mão 100 vezes a letra. 100 vezes. Eu tive que escrever o hino nacional 100 vezes em papel. Imagina o tempo que eu não demorei e como minha mão ficou doendo. Se fosse hoje, o que eu podia fazer? Eu podia escrever, aliás eu ia copiar e colar do Google, e aí eu ia multiplicar por 100 ali em vez de por 3, ia repetir o hino 100 vezes e ia entregar para o sargento. Eu não sei se ele ia gostar, mas o que eu ia fazer, eu ia. Entendeu? Então é isso que a gente está fazendo. Então, ó, retomando. Quando eu somo, na verdade eu estou concatenando, o Python aceita. Quando eu faço subtração, o Python não aceita e dá pau, vai ficar vermelhinho aqui. Quando eu multiplico, ele aceita porque ele também está fazendo uma concatenação. E quando eu divido, obviamente ele vai dar pau também, porque ele não está entendendo o que eu vou... Por exemplo, massa dividido por 3. Ele não entende que eu vou pegar a string e vou dividir em 3 partes iguais. Até porque nesse caso são 5 letras que tem ali. Como é que você vai dividir uma palavra em 3 partes iguais? Né? Não tem como, né? Então ele não entende. Então, somar e multiplicar eu posso fazer com a string. Subtrair e dividir eu não posso fazer. E aí acaba abrindo a possibilidade para a gente fazer umas coisas interessantes, né? Por exemplo, ó, vê a palavra paralelepípedo. Eu posso somar as sílabas, né? Eu poderia somar e escrever o lê 2 vezes, né? Porque é paralelepípedo e ele com certeza vai concatenar, mas eu também posso multiplicar por 2, porque já que eu tenho um lê, né? Ele vai fazer. Será que ele vai juntar tudo isso aqui e vai dar certo? E vai dar certo. Olha que interessante, né? Eu tô concatenando vários pedacinhos de, né, várias sílabas e eu tô concatenando para juntar, para escrever uma palavra só. Como eu posso fazer isso com a nossa querida arara também, né? Eu pego um A e somo com 2 Rá, eu formo arara, né? Então isso aqui vai ter aí também as suas aplicações. Mais para frente a gente vai entender por que isso aqui é importante e o que dá para fazer com isso. As possibilidades são muito interessantes, né? Que mais? Ó, do mesmo jeito como eu criei uma variável lá em cima e coloquei um número inteiro, eu posso criar uma variável e colocar uma string dentro, né? Tanto posso que quando eu fizer isso e colocar o mouse por cima e deixar o Python me avisar o que tem aqui, ó, ele está dizendo lá, tá vendo? Ó, str. str é a abreviatura de string.
Então eu coloquei dentro da variável meu primeiro nome, que eu respeitei o snake case que eu falei para vocês. São 3 palavras, todas escritas com minúscula e a separação com underscore, né? Então esse é o snake case e eu joguei dentro da variável uma string. E aí eu posso somar, somar não é a palavra bonita, mas hoje você vai poder falar. Eu posso somar uma variável com outra string, ou seja, eu posso concatenar. Você viu, eu já dei o executar célula, ele fez a mesma coisa que a gente viu lá em cima. Isso tudo, pessoal, dá muita flexibilidade. E de novo, por que o Python cresce tanto? Por que o Python tem tanta gente querendo aprender e usando o Python para entrar na área de tecnologia? Porque as outras linguagens de programação não fazem essas coisas. Elas são bem mais regradas, bem mais difíceis, bem menos flexíveis que o Python. Olha quanta coisa maluca que a gente está fazendo aqui, que o Python aceita a gente fazendo tudo. Isso daí nos ajuda a ter mais facilidade na hora de fazer um programa em Python. Mas supondo que eu quero pegar essa minha string e eu quero pegar a primeira letra dela, né? Então eu quero ir lá e quero pegar. Como é que eu faço para pegar a minha primeira letra, aquele W? Então eu vou apresentar para vocês o conceito de indexação de strings. O que é indexação? Eu vou escrever o nome da variável, eu vou abrir e fechar colchetes e lá dentro eu vou colocar um número que vai me remeter a um caractere dentro da minha string. E aí você tem que aprender agora que a indexação em Python começa por 0. Então, se eu tivesse perguntado antes, possivelmente o pessoal ia falar assim, não, se você quer o W, clica ali, põe o 1 lá dentro. Só que quando eu ponho o 1, ele pega o I. Por quê? Porque a indexação de Python começa com 0, não começa com 1. Então, quando eu pego uma string igual essa aqui, o W é a posição 0, o I é a posição... O I é a posição 1, o L é a 2, o outro L é a 3, o outro I é a 4, o outro A é a 5 e o M é a 6. Então, a indexação, quando eu quero pegar a primeira letra de uma string, eu venho aqui e coloco o 0. Por quê? Porque a indexação começa com 0. Se eu quiser vir aqui, por exemplo, e colocar um 7 aqui, né, que meu nome tem 7 letras. Se eu colocar a posição 7, ele vai dar pau. Ele vai falar assim, ó, você está pedindo alguma coisa que está fora da string. Esse item 7 não existe. Por quê? Porque a indexação em Python começa com 0. Então, se eu quero pegar a última letra, eu preciso necessariamente colocar a posição de número 6. Se eu quiser pegar a primeira, eu ponho o 0. Assim eu consigo ir lá na minha string e pegar exatamente a primeira letra da minha string. Aí eu começo a fazer muitas brincadeiras. O Python nos permite fazer uma série de brincadeiras com essas strings. Então, por exemplo, se eu pegar o -1, né, eu pegar a variável meu primeiro nome, lembra? O que tem na variável meu primeiro nome? Tem o meu nome lá escrito, né? Eu atribuí lá em cima o valor, né? Aqui, ó, meu primeiro nome tem o William dentro. Então, quando eu colocar o mouse aqui em cima, ó, o Python vai me dizer, ó lá, tá vendo? É uma string, a variável chama meu primeiro nome e o conteúdo dela é o nome William. Então, se aqui em cima eu vim com o 0 e peguei a primeira letra, se eu vier com o -1, ele vai varrer a palavra, a string, da direita para a esquerda. Então, se eu vier aqui colocar -2, por exemplo, o que você acha que ele vai pegar? O A, que é exatamente a segunda letra de trás para frente. Então, essa é uma das maneiras que eu posso pegar a minha string, que eu posso ir lá e pegar a última letra da string. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fatiar a minha string, né? Eu venho aqui e coloco aqui, eu quero da posição 0 até a 4. Ué, Masa, mas você não falou que a indexação começa com 0? Então, 0, 1, 2, 3, 4 era para ser 5 caracteres. Por que apareceu 4 só? Porque
esse último aqui é excludente. Então o 0 é includente, o 4 é excludente. Então ele vai lá e pega o 0, 1, 2, 3. Ele não pega o 4. Aí você fala assim, mas por quê? Porque quem criou a linguagem quis fazer dessa forma. Certamente existem outras linguagens de programação onde esse 4 aqui seria includente, não excludente. Mas eu quero que você veja tudo isso, eu só quero que você saiba que isso existe. Eu não quero que você fique decorando, menos 1 é o contrário. De 0 a 4 eu vou fatiado. Isso aqui você não vai decorar. Você só vai saber que você precisa, quando você precisa pegar uma string, por exemplo, você fala assim, mas para que eu vou usar um negócio desse? Aí você imagina o seguinte, você imagina que sua empresa, ela tinha um registro, aconteceu na última empresa que eu trabalhei. O e-mail de todo mundo era o seu nome, ponto, seu sobrenome, @tupi.com.br. Então o meu e-mail era william.maza@tupi.com.br. A empresa começou a se internacionalizar, tal. Ela decidiu que os e-mails seriam assim, william.maza@tupi.com. Então você acha que alguém foi lá nos 20 mil funcionários e tirou o ponto .br, foi lá e tirou na mão? Vou começar aqui pelo arãodasilva.tupi.com.br. Agora eu vou digitar arão.silva@tupi.com. Bom, acabei o primeiro registro, faltam só 19.999. Claro que não. Alguém fez um programa, se é em Python ou não, eu não sei, porque isso aqui tem toda a linguagem de programação. A pessoa foi lá e criou uma maneira, de varrer a string e ir lá no final e tirar o ponto .br, por exemplo. Usando alguma coisa muito parecida com isso daqui, num comando muito simples, a pessoa conseguiu varrer a base de dados da empresa inteirinha. Em menos de 1 minuto isso já estava pronto. Com certeza o cara da TI que fez isso em 1 minuto. 1 minuto. Por quê? Porque ele usou exatamente esse tipo de coisa. Então a informática, a tecnologia, ela serve para facilitar a nossa vida. Então é por isso que a gente aprende essas coisas. Por isso que você está aprendendo Python. Porque você pode não querer ser um cientista de dados, você pode não querer ser um analista de dados, você pode querer continuar fazendo o que você faz, que você ama, só que com uma ferramenta mais sofisticada. Então Python é essa ferramenta mais sofisticada. Ela vai te ajudar, não só isso, outras coisas mais poderosas que isso, a você fazer o seu trabalho mais rápido, mais bem feito, com menos erros, com mais produtividade, blá 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 blá. Aí continuando aqui, Então se eu for lá meu primeiro nome, agora eu tenho um monte de coisa, né? Eu quero pegar do 5 para frente, né? Da posição 5 para frente. Aí ele pegou o A e o M. Eu quero pegar da posição -2 para trás, né? Aí ela pegou o A e o M. Vocês percebam que pegar do 5 para frente, no meu nome, né? Na string chamada William dá na mesma. Em strings maiores, né? Possivelmente isso não valeria. Mas no meu caso, escrever 5, 2 pontos, ou -2, 2 pontos, deu o mesmo resultado. Como eu posso pegar, se você ver, eu peguei os 2 pontos, em vez de deixar depois do -2, eu deixei antes do -2. Ele pegou do -2 para frente, em vez de pegar do -2 para trás. Pessoal, de novo, mais uma vez, não é para decorar, não é para olhar e falar assim, gente, eu nunca vou saber isso aqui de cor. Não é para saber de cor, é só para você saber que é possível. Um dia alguém vai te passar uma missão, e em vez de você falar não dá, você vai parar, você vai pesquisar, você vai entrar no Google, você vai entrar no Stack Overflow, você vai pesquisar para você descobrir como é que faz, porque com certeza Python tem um jeito fácil de você fazer. E aqui eu desenhei um negócio que nem é um código, né? Se eu apertar executar a célula aqui vai dar pau, porque isso aqui foi uma arte que eu fiz, né, para você não esquecer que a indexação em Python começa por 0. Então eu fiz aqui, no meu nome, o W é a posição 0, o I é a posição 1, o primeiro L é a posição 2, assim 1 por 1. Então o meu nome, que tem 7 letras, ele vai da posição 0 ou da posição 6. Mas se você quiser ver o meu nome de trás para frente, ele começa com o -1 lá no M e vai até o -7 aqui.
Ai, mas por que ficou diferente? Porque não existe menos zero, né? Então não adianta eu querer colocar aqui de trás para frente, colocasse menos zero, que ele ia vir aqui. Zero é neutro, né? Zero é um elemento que na adição e na subtração ele é neutro. Então não existe menos zero. Então ele deve começar com menos 1. Então é por isso que meu nome de frente para trás é de um jeito, de trás para frente é de outro. Porque zero existe, mas menos zero não existe. E para terminar a nossa aula, aí, conforme eu comentei com vocês, eu quero dar esse pequeno bônus para vocês, porque tem um negócio muito interessante em Python, que é o seguinte. Imagina que você quer contar quantos caracteres tem na sua string. Então eu peguei aqui o primeiro refrão do nosso lindo hino nacional e eu quero saber quantas letras, né, quantos caracteres tem no nosso hino. E aí eu usei uma função, né, isso aqui ó, tá até numa corzinha, um verde meio escuro, um verde, eu chamo de verde cocô, tá? Eu não tenho nome mais bonito para dar para esse verde do que verde cocô. Aí o que eu fiz? Eu coloquei dentro desse verde cocô escrito len, de length, lembra, né, que o Python fala em inglês, não fala português, length é comprimento, e eu coloquei a variável aqui dentro. Então essa é uma função pronta. Nós vamos conhecer muitas outras funções prontas do Python que vão ajudar muito a nossa vida. Claro que eu conseguiria fazer um programinha que contaria quantos caracteres tem dentro da string, só que ia me dar trabalho. E Python, exatamente o que eu já venho repetindo durante a aula, ele existe para facilitar a nossa vida. Ele existe para que a nossa vida seja mais fácil e produtiva. Então alguém aí no mundo criou uma função que chama len, de length, que eu coloco a variável que eu coloquei aqui em cima, né, que eu criei aqui em cima, a qual eu atribuí um valor que é uma string, lembra, né, uma string com a letra A, ou uma string com o hino nacional inteirinho, continua sendo uma string. Então ele foi aqui e usou essa função, em vez de eu ter que vir aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 166, ele inventou uma função, que é uma função pronta, é uma função embutida que chama built-in, se você quiser falar em inglês, que conta um número de caracteres. Eu quis colocar isso aqui para já deixar um gostinho para você para a nossa aula de quinta-feira que vem, onde nós vamos falar sobre listas e tuplas, que são estruturas de dados fundamentais para o nosso estudo em Python. Aí nós vamos falar bastante de lista e tupla e nós vamos fechar daqui 2 semanas falando de outra estrutura chamada dicionário, que é um conjunto não ordenado de pares chave-valor. Então com isso, com essas 4 aulas, você já vai ser capaz de saber o básico do Python para você tomar a sua decisão de se isso aqui é para você ou não, se você se identifica com isso. Aí a aula que vem é a aula mais legal de todas, né, que é lista e tupla. Você vai perceber a versatilidade que Python tem, né? Aí você vai poder tomar a sua decisão se isso aqui é ou não para você. E se for para você, se você vai voar por conta própria, se você vai aprender sozinho, se você vai trilhar seu caminho, ou se você vai querer continuar com alguém apoiando, com alguém ensinando, para que você possa ser orientado aí, cada um tem um perfil diferente. Tá bom, pessoal? Então o que eu tinha por hoje era isso. Eu queria, né, o Google Meet está avisando que daqui 10 minutos acaba. Vamos ver, tem algumas perguntas aqui. Desculpa, pessoal, eu não consegui ver as perguntas, tá? Porque na tela que eu tô não aparece para mim. Jupyter, Anaconda e Colab são programas diferentes que fazem a mesma coisa? Jupyter e Colab, sim. Anaconda é um pacote de programas. Então, o Jupyter pode estar dentro do Anaconda. O Jupyter é uma coisa sozinha, é um programa só, é um aplicativo sozinho. O Colab é um aplicativo sozinho, que ambos fazem a mesma coisa. E o Anaconda é um sistema, né, um pacote de outros aplicativos que tem o Jupyter dentro. Entendeu? Então essa aqui é a diferença. Em Python, Ctrl mais Enter também serve para rodar o comando? Sim. Sim, em vez de apertar o botãozinho play como eu apertei toda hora, você pode apertar Ctrl mais Enter que dá na mesma. Salve, boa noite. Marina, acho que depende do programa que você estiver usando. No Jupyter eu uso Enter Shift. Não, mas tem Shift Enter. Não, é a mesma coisa, né? Enter Shift. É porque é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar.
Os dois estão certos. Ctrl Enter executa a célula, somente isso. O Shift Enter, ele executa a célula e já cria uma nova linha de comando. Essa que é a diferença. As duas funcionam no Jupyter e no Colab. Então, de novo, Ctrl Enter é a mesma coisa que apertar o botãozinho do executar célula que eu apertei a aula inteira. O Enter Shift, ele também executa a célula e já cria automaticamente a próxima célula de código. Essa que é a diferença. Vou sair, deu um imprevisto aqui, terei que ver uma gravada, sem problema. Obrigado pela aula, show. Bom, 12 guerreiros, 12 não, 11, né, porque eu também conto. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Obrigado, Marina, obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida sobre Python, que eu puder ajudar vocês. Nada? Ficamos por aqui então? Então tá ótimo. Então beleza, pessoal. Obrigado, uma boa noite. Não desistam, não desistam. Vamos com força. Aplicações. Tá bom, Grazi. Na aula que vem eu falo mais sobre aplicações, né? Mas basicamente Python a gente usa para fazer desenvolvimento web, games e ciência de dados. Lógico, tem outras coisas, mas esses são os 3 grandes usos do Python. Desenvolvimento web, game, né, jogo, e ciência de dados. Certo, pessoal? Pode ficar para a próxima aula também, mas eu queria saber um pouco sobre Python para automatizações. Legal, dá para fazer bastante automatizações, sim. Automatizar outros aplicativos, né? Dá para usar no Power BI. Muito legal. O que é ou não é possível fazer. Tá bom, Marina, beleza. Na próxima aula eu trago mais coisas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí.